Oi, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. O plenário aprovou o pacote anticrime. Pelo texto, o tempo máximo que o condenado pode ficar preso cumprindo pena aumenta de 30 para 40 anos. Crimes cometidos com armas passam a ter penas maiores em alguns casos. Calúnia e difamação divulgados em redes sociais terão pena 3 vezes maior. O texto segue para o Senado. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que muda a Constituição e regulamenta a chamada Regra de Ouro, dispositivo criado para conter o endividamento do Estado. Na CPMI das fake news, a ex-líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, afirmou que existe uma milícia digital para espalhar ameaças e ataques à reputação de críticos do governo Bolsonaro. A Comissão de Orçamento aprovou o relatório preliminar com a proposta de investimentos e gastos do governo para o ano que vem. O destaque é de Mariana Pichitsky. O texto prevê 3,8 bilhões de reais para fundo de campanha. O Congresso tem sessão no dia 17 para votar o orçamento. As notícias de hoje nas comissões com Cid Queiroz. A audiência agora de manhã debate as condições de estudantes com deficiência nas redes de ensino, principalmente nas universidades. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro. Neste momento em Brasília, 8 horas e 58 minutos. O Câmara hoje já está no ar. Desidratado de pontos polêmicos, como a prisão em segunda instância e a ampliação do excludente de ilicitude, foi aprovado no plenário nesta quarta-feira o pacote anticrime, elaborado pela Câmara a partir de propostas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Foram necessários pouco mais de 5 minutos entre o início da ordem do dia e o fim da votação do primeiro item da pauta para que os deputados aprovassem em votação simbólica o projeto de lei que regulariza todas as ocupações com características de colonização ocorridas em terras da União antes do dia 10 de outubro de 2008. A proposta, que agora segue para o Senado, teve autoria do deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, que destacou a importância da aprovação. Vai trazer dignidade para muitas famílias da região que hoje estão abandonadas, esperando o título da sua propriedade. Inclusive, senhor presidente, nesse momento de controle do incêndio e desmatamento, é muito importante que se identifique o proprietário para que ele tenha responsabilidade sobre a propriedade. O segundo projeto de lei aprovado no plenário nesta quarta-feira prorroga o prazo do RECINE, Regime Especial de Tributação, que concede isenções fiscais para a modernização e a instalação de salas de cinema no país. A proposta também prorroga os incentivos fiscais da Lei do Audiovisual, pela qual pessoas físicas e jurídicas podem deduzir do imposto de renda a pagar valores investidos na produção de obras audiovisuais aprovadas pela Ancine. A matéria, que agora segue para a análise do Senado, estende os incentivos até o dia 31 de dezembro de 2024. O partido do governo, PSL, lançou mão de um artifício normalmente usado pela oposição para dificultar a análise de projetos, a obstrução. Mas não foi o suficiente para impedir a aprovação do projeto, por 290 votos a favor e 65 contra. Cultura não tem partido! Cultura não tem cor partidária! Cultura tem que atender a todos os segmentos da comunidade brasileira! Portanto, ninguém vai fazer politicária em cima do dinheiro público. O relator do texto destacou a importância econômica do setor audiovisual, que movimenta quase meio ponto percentual do PIB brasileiro. A gente está falando de um setor que é responsável por 0,46%, quase meio por cento do PIB. Um setor que cresce mais quase 9% ao ano, gera 300 mil empregos. Um setor que tem mais de 12 mil empresas em todo o Brasil, presidente. Por 408 votos a favor e apenas 9 contra, o plenário aprovou nesta quarta-feira o pacote anticrime, resultante de um esforço de 200 dias do grupo de trabalho da Câmara, que consolidou as propostas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para se viabilizar o consenso, acabaram ficando de fora do texto pontos polêmicos, como a prisão em segunda instância e a ampliação do excludente de ilicitude, que pretendia livrar de punição os policiais que cometessem excessos por medo, surpresa ou violenta emoção. Eu deixo em nome desta casa, é uma decisão desta casa construir esse caminho e oferecer ao Brasil esse instrumento de combate à criminalidade, sem invadir aquilo que é essencial, a preservação
do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, e sem autorização para matar que o Moro queria colocar nesse texto. Esse relatório está contemplando algo em torno de 65% a 70% do pacote original. Então, dentro do meio político, é algo a se considerar. Nós estaremos propondo no ano que vem a tramitação ordinária aqui na Casa, seja do plea bargain, seja do excludente de licitude, seja a questão da videoconferência. Os deputados ainda rejeitaram um destaque apresentado pelo Novo que pedia a retirada do texto da figura do juiz de garantias, um magistrado responsável apenas por instruir o processo e não por julgar o mérito. Aprovado, o pacote anticrime agora segue para análise do Senado Federal. E a Comissão de Orçamento deu mais um passo aí na aprovação do texto que vai nortear gastos e investimentos do governo no ano que vem. Quem tem os detalhes é a Mariana Pichitsky. Mariana, depois de aprovado lá na CMO, o texto segue aí para o plenário do Congresso Nacional. Não é isso? Bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Isso mesmo. Agora, é na CMO, na Comissão Mista de Orçamento, que acontece a maioria dos acordos que normalmente favorecem uma aprovação mais rápida na sessão do Congresso por deputados e senadores. Por isso que demora mais a análise na CMO e ao longo de dezembro, como a gente vê, as discussões acontecem lá, chega no Congresso já mais em cima da hora, mas já com um acordo já praticamente fechado. A Comissão de Mista de Orçamento aprovou ontem um relatório preliminar do deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, e foi aprovado, porque antes disso foi aprovado um relatório de receitas do senador Zequinha Marinho, aí depois teve esse relatório preliminar aprovado e agora o grande assunto desse relatório é que o texto prevê 3,8 bilhões de reais para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. É um tema polêmico, havia vários destaques para retirar esse aumento, partidos como o Novo eram contra esse aumento, mas acabou sendo aprovado a valor de 3,8 bilhões de reais, sendo que no texto original do governo estava por volta de 2 bilhões, agora para 3,8 bilhões de reais, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que vai financiar as campanhas municipais do ano que vem. O relator geral, o deputado Domingos Neto, acatou parcialmente 11 de 66 emendas apresentadas. Outras 13 foram declaradas prejudicadas. Pelo cronograma atualizado lá na CMO, depois dessa aprovação ontem do relatório preliminar, na próxima semana, até o dia 11, devem ser apresentadas ao relator geral os 16 relatórios setoriais da despesa. A votação do parecer final do deputado Domingos Neto na CMO está prevista para até o dia 17 e aí em seguida segue para a sessão, para votação no Congresso, sendo que o Congresso tem uma sessão marcada para o próprio dia 17 para votar esse orçamento. Não é impossível ter uma aprovação na CMO, na Comissão Mista de Orçamento, no mesmo dia da sessão do Congresso, e é bom lembrar que é importante aprovar o orçamento antes do recesso, que começa em 22 de dezembro, porque senão o Congresso entra de recesso da mesma forma e aí a União tem que usar, não podendo usar o orçamento aprovado, tem que usar duodécimos, que é um dinheiro muito menos organizado, para começar o ano, janeiro, fevereiro, com gastos antes da aprovação pelo Congresso. Por isso a importância, e os deputados e senadores estão correndo para aprovar na CMO e no Congresso no dia 17 de dezembro. Vera. Obrigada, viu, Mariana? E foi instalada nesta quarta-feira a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição que autoriza a prisão após o julgamento em segunda instância. Na reunião, foi eleito o presidente da comissão e escolhido o relator da PEC. Pelo clima das conversas, já era possível antecipar o resultado da votação desta quarta-feira. Ao final, o deputado Marcelo Ramos foi eleito presidente por 22 dos 23 membros da comissão especial que registraram o voto. Em seguida, o presidente escolheu o deputado Fábio Tradi como relator da proposta de emenda à Constituição que autoriza o cumprimento de decisões judiciais a partir da segunda instância. Isso inclui a prisão de pessoas condenadas pelos tribunais de justiça estaduais e tribunais regionais federais. Mas o clima de cordialidade não significa que o debate sobre o mérito da proposta vai ser tranquilo, como mostraram os parlamentares de oposição presentes. O deputado Zeca Dirceu explicou os motivos da resistência à proposta. Está se buscando uma mudança na legislação para atingir uma pessoa, que é o ex-presidente Lula, que acabou de ter liberdade, porque a legislação do país é muito clara. Pode se prender em primeira instância, isso continua hoje, pode se prender em segunda instância, em terceira instância, o que não se pode é prender gente inocente.
que não se pode é prender alguém que não foi ainda julgado na sua plenitude. Nós vamos dar uma solução estruturante que nós não inventamos, foi apresentada pelo ex-ministro Peluso em 2011, no momento em que não havia nenhuma contaminação política na matéria. É uma PEC que verdadeiramente tem como objetivo combater a morosidade da justiça brasileira. Os deputados favoráveis consideram que a PEC corre menor risco de ser barrada no Supremo Tribunal Federal. Isso porque a proposta não mexe no artigo 5º da Constituição, que é considerado cláusula pétrea, ou seja, não pode ser mudado nem por decisão do Congresso. Em vez disso, a PEC transforma os recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça em ações revisionais, ou seja, passam a ser processos novos iniciados nesses tribunais superiores. E as sentenças de segunda instância seriam consideradas como transitadas em julgado. Com isso, as decisões dos tribunais regionais já poderiam ser cumpridas. Isso inclui as penas de prisão e também as sentenças em outras áreas da justiça. Este vai ser o grande debate desta comissão. Se vai estender para as outras áreas, tributária, civil, trabalhista e administrativa, ou se vai se concentrar apenas na área criminal. Eu tenho a humildade suficiente para reconhecer que é preciso ouvir primeiro a comissão, os expositores das audiências públicas, para amadurecer um ponto de vista jurídico que seja técnico e atenda à população brasileira. Ao mesmo tempo em que a comissão especial era instalada, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado anunciou a decisão de colocar em votação um projeto de lei que modifica o Código de Processo Penal, também para permitir a prisão a partir da segunda instância. Vários deputados da comissão especial disseram que essa iniciativa coloca em risco o acordo feito em novembro entre os líderes das duas casas do Congresso para dar prioridade à PEC que está sendo analisada na Câmara. Ela é considerada mais segura do ponto de vista constitucional. É um direito do Senado, né? A gente trata da Câmara. A Câmara hoje instalou a comissão especial, uma proposta que eu acredito que é constitucional e que resolve o problema de forma definitiva em todos os tipos de crime, que eu acho que é o mais correto e o mais justo com a sociedade brasileira. E hoje tem um debate sobre as condições dos estudantes com deficiência nas redes de ensino. Quem está acompanhando essa pauta agora de manhã é o Cid Queiroz. Cid, é mais um evento que marca aí a semana de valorização da pessoa com deficiência. A gente já mostrou aqui nos últimos dias outros eventos e outros debates sobre isso, não é? Bom dia. Bom dia, Vera, é isso mesmo. Na terça-feira, dia 3, foi comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e a Câmara marcou a semana com uma série de eventos muito bonitos aqui, com jogos, com experiências. E a Comissão da Pessoa com Deficiência vai realizar uma audiência pública que coroa essa semana. Nós estamos aqui com o deputado Denis Bezerra, que é do PSB do Ceará. Bom dia, deputado, obrigado por participar aqui do nosso jornal. Fala aí pra gente o que é esse debate, que importância que tem, qual é o problema que os estudantes estão enfrentando. Bom dia. Esse debate decorre de um outro que nós fizemos, uma audiência pública, para entender como é que estava a inclusão dos alunos na prova do Enem, os alunos com deficiência. E lá no debate surgiu uma outra temática, que foi justamente a questão da permanência do aluno nos bancos das universidades, porque enfrenta-se o problema no Enem, que já foi melhorado bastante, mas ainda tem alguns pontos que precisam ser melhorados, e também a questão da permanência do aluno na sua vida acadêmica. Um aluno nos relatou que é um deficiente visual e quando ele vai fazer a prova, ele precisa que um outro colega termine primeiro o seu exame para ler a prova, para ele poder fazer o seu exame também. Então, a que ponto nós chegamos de absurdo em não ter essa acessibilidade também nos bancos das universidades. Então, esse debate de hoje é justamente para entendermos como é que está esse mecanismo nas nossas universidades e, a partir daí, sair com alguma medida que possa melhorar a vida dessas pessoas, né? Uma grande parcela da nossa população, estimada pelo IBGE de 2010 em aproximadamente 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência.
Então, esse debate é mais do que importante para a educação das pessoas e o melhor desempenho na vida acadêmica. Pois é, o debate agora começa daqui a pouquinho aqui, é uma audiência interativa, as pessoas não só podem assistir ao vivo esse debate, como podem mandar perguntas e sugestões que elas serão encaminhadas aos debatedores. Se as universidades estão com um problema, imagina a sociedade brasileira. Quem são as pessoas que vão participar hoje dessa audiência, deputado? Nós convidamos o ministro da Educação, convidamos uma aluna que é portadora de deficiência aqui da Universidade de Brasília, a coordenadora da acessibilidade dentro da Universidade de Brasília e um estudante também que foi quem me relatou esse problema da sua execução na prova lá do meu estado, da Universidade Federal do Ceará. Então são um debate que vai ser amplo, mas que com certeza trará bons frutos para o futuro. Muito obrigado, deputado. Fica aí o convite, então, vamos acompanhar. Muito interessante, muito importante para o Brasil esse debate. É com você, Vera. Obrigada, Cid, e o deputado. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta a admissibilidade da proposta de emenda constitucional que regulamenta a chamada regra de ouro, aquele dispositivo criado para conter o aumento do déficit fiscal. A CCJ aprovou a admissibilidade da PEC que cria gatilhos para conter as despesas públicas e preservar a chamada regra de ouro. A proposta autoriza o Executivo a tomar medidas para conter despesas e gerar receitas que devem ser racionadas quando houver um nível crítico de desequilíbrio entre gastos públicos e arrecadação tributária. Criada pela Constituição de 88, a regra de ouro impede que o governo se endivide para pagar despesas correntes, como folha salarial, despesas administrativas e programas sociais. A regra pode ser descumprida com autorização do Congresso Nacional, por meio de créditos especiais ou suplementares. Os gatilhos são acionados em 3 momentos. Quando o endividamento ultrapassar em 95% o volume de investimentos, quando essa relação atingir 100% e quando esse déficit se repetir por 2 anos consecutivos. Em cada situação, o governo terá um menu de medidas que poderá adotar. Entre outras medidas, a proposta prevê que o governo reduza incentivos fiscais, suspenda repasses ao BNDES, corte gastos com publicidade oficial, venda ativos e bens públicos, reduza a jornada de trabalho e o salário de servidores públicos e a demissão de concursados que ainda não têm estabilidade e de funcionários que ocupam cargos em comissão. É uma medida importante para o Estado brasileiro, para que o Estado não entre em colapso e que cada vez mais ele possa cumprir suas obrigações perante aquela população que mais precisa. Apenas destaquei no meu voto a exclusão do Sistema S, que era inapropriado, ao meu ver, uma vez que o Sistema S é parafiscal, não faz parte do orçamento público. Essa é mais uma medida do governo que é perversa com os trabalhadores, com os servidores públicos, né? Então, em nome de manter a austeridade fiscal, né, ele penaliza os de baixo. Por exemplo, o relator retirou o Sistema S, que é quem comanda a Fiesp, Avenida Paulista. Agora, a proposta segue para uma comissão especial que analisará o mérito da matéria e poderá propor alterações. Os embates aqui na CCJ foram apenas o início dessa disputa. Você não mexe nesta PEC em nenhum processo que faça com que o governo apresente realmente o projeto de desenvolvimento nacional, que apresente, por exemplo, as condições objetivas de você eliminar a sonegação, tirar esta isenção fiscal que atinge poucas empresas e que não tem gerado emprego e que representam um montante maior do que o governo gasta com o servidor. Esse ano nós quebramos a regra de ouro em 248 bilhões de reais. Ano que vem serão outros 360 bilhões de reais, sem tomar qualquer medida de ajuste das contas públicas. Daqui a pouco nós vamos entrar numa espiral de endividamento que ninguém mais vai acreditar no Brasil, dado que a dívida pública já chega a 80% do PIB.
E olha, agora de manhã também tem um debate na Comissão de Finanças e Tributação, que vai debater aí um teto para o prêmio da Mega Sena. O Cid tem os detalhes, Cid? Muita gente, eu tenho certeza, querendo saber os detalhes dessa proposta. Pois é, Vera, essa proposta já está dando o que falar. A gente até na redação ontem alguém estava comentando e nós estamos aqui do lado do deputado Chiquinho Brazão, que é do Avante do Rio de Janeiro. Ele é o autor desta proposta, ele vai explicar primeiro essa proposta e por que ele apresentou essa proposta, qual é o sentido dela. Bom dia, deputado, obrigado por estar aqui com a gente. Explica para a gente aí. Bom, quando apresentei essa proposta, ela tem um cunho inteiramente social, que é para que a gente possa realmente redistribuir a renda, não haver uma concentração. Então, o dispositivo foi muito bem elaborado, estudado, para que a gente pudesse ter um percentual aonde não deixasse de ser um prêmio atrativo, né? Por exemplo, hoje o talão, o custo seria de R$ 4,50. Sendo um total de R$ 4,50, ele começaria o dispositivo a acionar quando ele atingir 30 milhões de vezes esse valor justamente do talão, que hoje daria um total de 135 milhões, que é um prêmio muito atrativo. Não há quem diga que 135 milhões não é atrativo. Então, havendo, por exemplo, um ganhador, ele vai levar os 135 milhões. Vou lhe dar um exemplo mais prático. Acumulou em 150 milhões. Acionou automaticamente o dispositivo porque passou dos 30 milhões de vezes o valor do talão. O que acontece o ganhador, tendo um ganhador, ele receberia o prêmio integral dos 135 milhões. Caso não houvesse nenhum ganhador, os 150 milhões seriam distribuídos na quina. Com isso, nós teríamos um número maior de pessoas, de acertadores. Se tivéssemos aí 50 acertadores, cada apostador levaria um prêmio de 3 milhões. Então é lógico que o intuito principal é ganhar o prêmio principal. Mas não havendo possibilidade, não há quem diga nas ruas, nas pesquisas que fizemos, de que 3 milhões não era um bruto prêmio. É um prêmio que todos dizem que é um sonho. Então, nós aumentaremos, sem dúvida nenhuma, caso não haja o ganhador principal, em 300 vezes a possibilidade do ganho na quina desse prêmio. Então, com isso, nós teremos certamente um incentivo muito maior ao jogo, para que as pessoas possam apostar. Eu lhe digo que eu acredito que nós vamos aumentar em pelo menos 3 a 4 vezes o número de apostadores que hoje jogam na Mega Sena. Deputado, só para ver se eu entendi. Então, se houvesse o rateio tivesse acumulado 150 milhões, esses 15 milhões a mais seriam distribuídos para os ganhadores da quina, é isso? Sim. Aí esse é um outro parágrafo, que seria justamente o excesso, né, o excedente, ele seria reforçado a quina, ele iria reforçar a quina, né, caso tenha um ganhador. Não havendo ganhador, o prêmio inteiro seria distribuído justamente na quina. Está tendo muita repercussão, o senhor já foi procurado por pessoas, qual tem sido o efeito dessa proposta que o senhor já pôde perceber? Olha, na rua é o tempo todo parabéns, é isso, esse é o anseio nosso, é um sonho, espero que seja aprovado rápido. Então isso é uma situação que é o tempo todo, onde eu estou, que as pessoas têm o conhecimento, elas dizem, poxa, até que enfim alguém apresentou o que nós queríamos. O que é o sentimento do bolão, que a Caixa não reconhecia alguns anos atrás. A Caixa identificou que o sistema do bolão, por exemplo, que ela não aceitava, que não era oficial, passou a ser, por quê? Porque ela identificou que é uma maneira de aumentar o número de apostadores, de aumentar o número crescente das apostas. Então, sem dúvida nenhuma, esse projeto, após a aprovação, ele terá um saldo muito positivo. E também, dentro do parlamento, conversei com quase toda a totalidade, por poucos parlamentares que não conversei, e a aprovação, quer dizer, o entusiasmo pela aprovação é muito grande dentro
eu diria 70% a 80% dos parlamentares que conversei concordam plenamente com a aprovação na CFT. Um bom debate para vocês, deputado. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É isso aí, então você pode acompanhar ao vivo ali na página da Comissão de Finanças e Tributação esse debate. E vai render muita polêmica aí. É com você, Vera. Obrigada, Cid. Vamos acompanhar então. E olha, falar em polêmica, a deputada Joyce Hasselmann, ex-líder do governo aqui na Câmara, denunciou à CPMI das fake news a existência de um grupo dentro do governo pago para disseminar notícias falsas ou caluniosas contra adversários políticos. O depoimento aconteceu nesta quarta-feira e durou mais de 8 horas. A CPMI das fake news, que investiga notícias falsas nas redes sociais, ouviu o depoimento da deputada Joyce Hasselmann. Joyce foi líder do governo no Congresso entre fevereiro e outubro desse ano. A CPI, a deputada afirmou que um grupo de pessoas lotadas no gabinete da presidência da República coordena ataques de difamação e notícias falsas na internet contra adversários políticos. A parlamentar disse ainda que os filhos do presidente Jair Bolsonaro estão à frente desses ataques. É um grupo do gabinete do ódio que tantos dizem que não existe. As instruções são passadas principalmente pelo Eduardo e assessores ligados a eles. O Carlos também teve muita atividade, mas agora ele está um pouco mais, com freio de mão puxado. Escolhe-se um alvo, o alvo é escolhido. Combina-se o ataque, e há inclusive um calendário de quem ataca quando. E aí, quando esse alvo está escolhido, entram as pessoas de verdade e entram os robôs. Por isso que em questões de minutos, 5, 10 minutos às vezes, a gente tem uma informação espalhada para o Brasil inteiro. De acordo com a deputada, dinheiro público vem sendo utilizado para pagar o salário de assessores que trabalhariam exclusivamente na disseminação de ataques de ódio e fake news. Para a deputada, a CPMI deveria investigar de onde vieram recursos para financiar o sistema de agressões virtuais. Eu já disse para vocês que cada atuação de robô custa, em média, cada disparo, R$20 mil, em média, tá? Se a gente está falando desses robôs todos, quem paga por isso? De onde sai esse dinheiro? Talvez o principal foco dessa comissão parlamentar seja seguir o rastro do dinheiro. Para o deputado Júnior Bozella, as denúncias apresentadas pela deputada são graves. Estão incitando o ódio na sociedade, né? Pessoas cada vez mais se odiando, dividindo o país, né? E com mentiras, isso é muito ruim. Então, eu espero mesmo que essas denúncias, que são gravíssimas, que a deputada Joyce trouxe com muita clareza, com muita consistência, e por todos nós deputados aqui que assistimos, estamos convictos que precisa dar um break urgentemente para a saúde pública, inclusive, pelo bem-estar da sociedade. Já para o deputado Carlos Jordi, as denúncias feitas pela deputada são falsas e tem finalidade política. Ela veio, obviamente, com muitas acusações por conta dessa mágoa por não ter sido a escolhida para ser a candidata à Prefeitura de São Paulo de Jair Bolsonaro. Hoje ela se tornou uma inimiga do governo. E aí trouxe uma metralhadora dando munição para a oposição. O deputado Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, está em missão oficial e não comentou as denúncias feitas pela deputada Joyce Hasselmann à CPI das fake news. A deputada Lídice da Mata, relatora da CPI, falou sobre os próximos passos da comissão. Na próxima semana nós temos mais 2 audiências, ela para no recesso, claro, para o trabalho organizado. Administrativamente nós continuaremos lendo os documentos, organizando, preparando os relatórios e voltaremos, se não me engano, no dia 4 de fevereiro para novas audiências.
Vereador pelo estado do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro também não se pronunciou sobre as denúncias feitas pela deputada Joyce Hasselmann à CPMI. E a Comissão de Meio Ambiente debate hoje a privatização do Parque Nacional dos Lençóis Maranhense. Essa pauta também é do Cid Queiroz. Cid. Pois é, Vera, um cenário deslumbrante que o Brasil tem, conhecido internacionalmente, roteiro turístico obrigatório, principalmente dos estrangeiros que vêm ao Brasil. Vai ter um debate porque o Programa Nacional de Desestatização está programando a privatização da exploração do Parque Nacional. A Comissão de Meio Ambiente vai debater esse assunto hoje e quem vai explicar para a gente é o deputado Bira do Pindaré, lá do PSB do Maranhão. Bom dia, deputado. Bom dia. Explica para a gente aí o que está em jogo, qual é a preocupação que vocês têm? A nossa preocupação é como fica a situação das comunidades locais, quais são os impactos ambientais dessa medida, os impactos sociais, os impactos econômicos, já que nós temos ali um ativo fundamental para o desenvolvimento do turismo, né? É um fator hoje de grande importância para o desenvolvimento daquela região, tanto do estado do Maranhão, quanto do Piauí, quanto do Ceará, né? Porque ali nós estamos dentro da Rota das Emoções, né? Que vai dos Lençóis até Jericoacoara. Jericoacoara também está no decreto, né, dessa privatização. Então nós precisamos compreender quais são os motivos do governo. Por que o governo decidiu privatizar? O que isso representa de ganho para a sociedade, para as comunidades locais? O que isso acrescenta em termos de proteção ao meio ambiente? Como fica a situação do ICMBio, que é o instituto responsável pelo controle e pela fiscalização do Parque Nacional? Então nós temos muitas questões que precisam ser respondidas pelo governo. Inclusive porque, se o governo federal não pode, né, continuar assumindo a gestão do parque, por que então não faz uma concessão para o estado do Maranhão ou o estado do Ceará, se eles se dispuserem a assumir a gestão? Então, são muitas questões e por isso essa audiência pública aqui. Porque a questão é que vai ter um tratamento mais econômico, né? O que vocês sabem até agora dessa proposta do governo? O que vai acontecer? Na verdade, nós não sabemos nada. A única coisa que nós sabemos é o decreto que foi assinado e publicado essa semana pela Presidência da República, né? Um decreto que autoriza a privatização do Parque Nacional dos Lençóis, do Parque de Jericoacoara e do Parque do Foz do Iguaçu. Então, apenas temos conhecimento desse decreto. Agora, como que vai se dar? Quais são as motivações? Quais são os fundamentos? Né? Quais são os planos que o governo tem, né, para a publicação de um eventual edital, para que isso possa se efetivar? Nós não temos conhecimento nenhum. Portanto, é preciso que haja uma avaliação, né, desses impactos para que a gente possa compreender se é cabível ou não um processo de privatização dessas áreas. É privatização da área ou da exploração da área? Da exploração da área, mas acaba sendo, né, porque é um território, né, e é um território que representa um patrimônio importante para todos nós brasileiros, especialmente para nós maranhenses, né? Então é preciso que a gente tenha um cuidado de que isso não seja colocado a serviço apenas do lucro, né? E a lógica do lucro a gente sabe qual é, não é a de proteção, não é garantir que aquele patrimônio seja preservado, mas é visando apenas os resultados, né, financeiros que essa operação pode proporcionar. Então é preciso que a gente tenha uma ponderação em relação a essa situação e para que a gente possa ter uma decisão bastante consistente em relação a uma eventual privatização dessas áreas, né, e da exploração dessas áreas. Então nós vamos hoje, é a oportunidade que a gente tem de questionar e de ouvir o governo sobre as suas fundamentações. E a partir daí a gente poder fazer um debate mais sustentado, mais consistente junto à comunidade sobre os rumos dessa discussão da privatização, tanto dos Lençóis quanto de Jericoacoara. Deputado, esperamos então que esse debate realmente esclareça essa situação. Isso é um patrimônio nosso, todo mundo está preocupado. Muito obrigado pela entrevista. Quem quiser participar, essa é uma audiência interativa da Comissão de Meio Ambiente que começa daqui a pouco. Você pode assistir e participar mandando perguntas e sugestões que elas serão comentadas lá ao vivo junto com os debatedores. Você é responsável também por esse patrimônio brasileiro, tem todo o interesse e deve participar. É com você, Vera. Obrigada, Cid.
e foi apresentado o relatório da comissão externa do Ministério da Educação. A comissão externa do Ministério da Educação concluiu seu primeiro relatório, que foi apresentado durante uma reunião ordinária. Depois de 38 requerimentos de informação, 12 visitas técnicas ao Ministério da Educação, 9 audiências públicas e muita análise técnica de todos os dados coletados, a comissão chegou a diversas conclusões. O relator da comissão, deputado Felipe Rigoni, revelou sua insatisfação com os resultados encontrados. E a principal delas é que o Ministério da Educação tem um planejamento, o planejamento e a gestão e a execução desse planejamento são muito aquém do esperado. Não foi apresentado até o presente momento um planejamento estratégico sobre como e quais são as metas que o Ministério da Educação vai buscar cumprir até o fim deste mandato. Uma outra conclusão que é muito relevante é que a execução orçamentária do Ministério da Educação está muito baixa. Deixando de lado o contingenciamento que existiu, só considerando aquilo que já era autorizado, ou seja, o contingenciado já estava fora disso, em julho desse ano, o Ministério tinha executado apenas 4,4% daquilo que estava autorizado para execução. Em comparação com o ano passado, isso é menos de 40% do que foi executado nesse mesmo período do ano passado. Um pedido de vista adiou a votação do relatório para mais alguns dias. A deputada Tabata Amaral, que ajudou na coordenação da comissão externa, falou sobre os próximos passos a serem dados. Então o que a gente quer fazer é ter uma conversa madura, uma conversa responsável de quem não está aqui para marcar posição, para falar de questões partidárias, mas dizer, a gente pode discordar em várias coisas, mas quem está lá, aluno, professor, não está nem aí para isso. O que eles querem é que alguma coisa aconteça. Então a gente vai continuar lutando para ter um diálogo com o MEC, para ter um diálogo dentro da Câmara dos Deputados, para que isso chegue. E aí, a gente acha que conseguiu demonstrar esse ano a responsabilidade, quão maduro foi o nosso trabalho, e a gente espera que no próximo ano a gente consiga corrigir a rota e, quem sabe, recuperar um pouco do que foi perdido. 4 comissões da Câmara se reuniram para ouvir o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, sobre a possibilidade de remoção de quilombolas de Alcântara, no Maranhão, depois que o acordo entre Brasil e Estados Unidos, que foi aprovado em novembro, começar a ser implantado. Marcos Pontes garantiu na audiência pública que a comunidade quilombola será ouvida sobre a base de Alcântara. O acordo entre Brasil e Estados Unidos, que vai permitir aos norte-americanos lançar foguetes e satélites da base de Alcântara, no Maranhão, foi aprovado no Congresso Nacional em novembro. Menos de um mês depois, em audiência pública aqui na Câmara, a deputada Luísa Erundina quis saber do ministro da Ciência e Tecnologia por que o governo se apressou em aprovar o pacto. Essa comissão não foi ouvida e ela é uma comissão de mérito. Assim como a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania também não foi ouvida, somente a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional é que apreciou a matéria, analisou, deu parecer e, a partir daí, foi diretamente para plenário e, numa dinâmica bastante acelerada, o acordo foi aprovado na Câmara e no Senado e passou à fase de implantação. A deputada Luísa Erundina também perguntou ao ministro mais detalhes sobre um grupo de trabalho com participação de 11 ministérios que já estaria em funcionamento e estudando maneiras de ampliar a base de lançamento. Com o aumento da área do centro, seria necessário a retirada de 350 famílias de quilombolas da região. Os quilombolas não foram consultados, atendidos, informados em nenhum momento desse processo. Portanto, há um vazio de participação e há um vazio de cumprimento de normas jurídicas legais, inclusive com organismos internacionais, como é o caso da Convenção 169 da OIT. Ele diz assim: ao aplicar as disposições da presente convenção, os governos deverão consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis
de afetá-las diretamente. O ministro de Ciência e Tecnologia disse que o acordo entre Brasil e Estados Unidos entra agora na segunda fase. Estimo durar um ano, que acho que é um tempo razoável para se conversar, para achar soluções em conjunto, né? Aí sim é a fase de discussão de todas essas questões colocadas que tem a ver com as populações, tem a ver com as melhorias, tem a ver com a infraestrutura. O GT ele foi instituído em agosto já para começar a pensar de maneira preliminar e colocar em conjunto várias pessoas para participar, já para a gente ter um ponto de partida nas nossas discussões. Mas aquilo ali é um mapa inicial que vai ser discutido. De novo, a gente vai ter o ano de 2020 inteirinho para discutir. Isso é importante ressaltar. Como você viu, a gente está na semana de proteção, valorização das pessoas com deficiência e a Câmara marca essa data com vários eventos. Vamos ver agora como é que foi um debate sobre os direitos da pessoa com deficiência em relação à violência contra a mulher deficiente. A deputada Sâmia Bonfim abriu a audiência pública pedindo a reconsideração do Palácio do Planalto sobre o projeto que flexibiliza as cotas nas empresas, trocando a contratação de deficientes por mais dinheiro no caixa do governo. A decisão de rever uma lei que é importantíssima para a empregabilidade de pessoas com deficiência no Brasil, que é a garantia da lei de cotas. Eu tenho alguns dados aqui que indicam que hoje existem 418 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho no Brasil e que 93,48% das pessoas com deficiência empregadas no Brasil é devido a essa lei de cotas, que foi estabelecida em 1991. E isso são dados do próprio Ministério do Trabalho. Eu tive a oportunidade de, após o lançamento por parte do Ministério da Saúde, do ministro Mandetta, ter tido a oportunidade de falar pessoalmente com a primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, e fazer um apelo a ela com relação ao projeto de lei das cotas que chegou aqui na casa. Nós não precisamos só da retirada da urgência desse PL, nós precisamos da retirada do projeto de lei. A Secretaria de Políticas para as Mulheres mandou representante. Mesmo com dificuldade, Carolina fez questão de dizer que é preciso acreditar nos relatos das mulheres com deficiência intelectual que sofrem violência. Nós precisamos ouvir essa denúncia. E muitas vezes chega a expressar até verbalmente, e a própria família, não, é bobagem, é coisa da cabeça dela. No dia anterior, também na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, Laís Porto, que representava a Casa Civil, não falou sobre o projeto que reduziria a contratação dos deficientes nas empresas. De volta à Câmara, ela disse que pode haver negociação. O projeto de lei 6159 não diz respeito especificamente à violência contra a mulher, ele é um projeto que ele altera a questão do trabalho em termos gerais. E, assim, não era a pauta aqui do nosso debate hoje, mas está sendo uma demanda recorrente da Câmara dos Deputados. Isso foi, inclusive, citado ontem, quando a gente estava fazendo uma audiência sobre avaliação biopsicossocial. E, sim, pode haver um recuo por parte do governo federal. Isso vai ser sempre levado, todas as demandas aqui numa perspectiva de diálogo. A gente vem aqui sempre para dialogar, tentativa de construir as melhores soluções. E a Comissão de Meio Ambiente debateu a defesa dos territórios das populações que vivem do extrativismo. O extrativismo é um tradicional meio de sustento de populações de várias partes do Brasil. Além da importância econômica e social, a atividade é uma aliada da luta pela preservação, porque as comunidades dependem de um meio ambiente saudável para obter os recursos para a sua sobrevivência. Em audiência da Comissão de Meio Ambiente, o presidente da Associação dos Moradores da Reserva Extrativista, Chico Mendes, exibiu com orgulho o tênis fabricado a partir do látex que eles recolhem das seringueiras nessa área do estado do Acre.
Nós temos uma produção de borracha, que é produto extrativista, que desde 2005, desde 2007, nós temos um contrato com uma empresa francesa que ela produz tênis e é vendido no mundo inteiro. Em 2007, nós começamos com uma demanda da empresa de 5 toneladas. E para 2020, nós estamos fechando uma demanda, isso é muito bom, de 600 toneladas de borracha. Mas um momento de preocupação para quem vive da exploração sustentável em áreas extrativistas. É o caso dos representantes da comunidade de seringueiros, surgida da luta liderada por Chico Mendes, morto em 1988 por causa de sua militância na defesa da floresta. Já foi apresentado na Câmara um projeto que reduz a área da reserva Chico Mendes. E os seringueiros também reclamam da diminuição de recursos e políticas públicas para eles e para outras comunidades extrativistas. Queremos encarecidamente que tanto os deputados quanto os senadores não aceitem essa lei que reduz a nossa reserva. Nós queremos também que tanto a Câmara quanto o Senado possa nos ajudar o movimento dos extrativistas da Amazônia, no sentido de que os recursos vindo da Noruega, da Alemanha, que é o recurso do Fundo Amazônico, que eles não deixem de vir. Assim também como políticas públicas, como a continuação do recurso para a construção de casa para as populações que moram na reserva, a saúde, a educação. Existe uma intenção clara do governo brasileiro de fragilizar a legislação ambiental no Brasil, de fragilizar e flexibilizar a questão dos licenciamentos. E isso é complicado porque nós entendemos que qualquer empreendimento de grande porte na Amazônia que vai afetar nossas florestas, ele precisa de um estudo aprofundado sobre o seu licenciamento. O deputado que pediu a audiência e o coordenador da defesa das populações tradicionais no Ministério Público Federal prometeram apoiar o apelo dos extrativistas. A população da Amazônia pode conviver em harmonia com a natureza e sendo os grandes defensores da natureza, porque eles, estando lá, eles impedem a invasão, eles impedem a depredação, né, impedem as queimadas, impedem a atuação humana, digamos assim, que desequilibra o meio ambiente. Então esse povo veio aqui dar um grito de socorro, né? A Constituição de 88 trouxe esse papel importante para o Ministério Público Federal, que foi a tutela dos interesses indígenas, inicialmente. E essa tutela, ao longo da década de 90, expandiu-se para todos, na verdade, todos os povos da floresta, todos os povos tradicionais. E nós temos hoje uma visão muito mais abrangente da preservação desses territórios. Então, nós podemos dizer hoje que a Procuradoria da República é um advogado das populações extrativistas. 9h44, hora das últimas informações desta quinta-feira. Mariana Pristic no Salão Verde. Mariana, tem alguma sessão para votação de propostas hoje? Não tem, Vera. Votação agora só na semana que vem. A agenda do plenário está da seguinte forma nessa quinta. Já começou a primeira sessão solene do dia, em homenagem ao Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Como a gente está vendo aí no plenário, começou tem uns 15 minutos, mais ou menos, 20 minutos. E essa é a primeira sessão solene do dia. Depois está marcada às 11 da manhã mais uma sessão solene em homenagem ao Dia Nacional das Associações de Pais e Amigos de Excepcionais, as APAES, e às 2 da tarde tem apenas uma sessão de debates. Votações agora, Vera, no plenário, só semana que vem. Ok, obrigada, Mariana. Bom dia. Vamos lá para as comissões, então, saber do Cid o que temos ainda de destaque esta manhã, esta tarde por aí, Cid. Quinta-feira dominada por audiências públicas, praticamente só debates e audiências públicas, além das que a gente já falou aqui nas entrevistas, nós vamos ter as seguintes audiências públicas interativas em que o público pode participar com perguntas e sugestões. Na Comissão de Educação, o debate é sobre arranjos federativos da educação. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, eles estão discutindo um projeto de lei que altera a Lei de Serviço de Acesso Condicionado. É uma lei que
que trata do conteúdo na TV por assinatura. Então, o projeto de lei ele tenta obrigar que o conteúdo disseminado também pela internet também garanta o conteúdo nacional. Às 10 horas da manhã, a Comissão de Integração Nacional discute a importância da indústria farmacêutica amazônica e à tarde, a Comissão de Legislação Participativa ela vai debater demandas e desafios dos conselhos tutelares do Distrito Federal. Então, audiências interativas, o convite é para que você entre lá, participe e mande suas perguntas. É com você, Vera. Obrigada, Cid. Bom dia. A gente fica por aqui. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro. Agora são 9 horas e 46 minutos. E a partir de agora você fica então com a transmissão lá da sessão solene, em homenagem ao Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Um ótimo dia para você.